Olá, estamos de volta. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc-Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e nosso tema de hoje será sobre área e volume de pirâmides e cones. Conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Antes de começarmos com o nosso conteúdo, eu vou fazer uma questão que ficou da última aula, tá? Então vamos lá. Lembrando primeiro, que a nossa habilidade de aprendizagem para essa aula é resolver problemas envolvendo o cálculo de área e volume de pirâmides e cones. O nosso eixo temático é sobre espaço e forma e o conteúdo está dentro de geometria espacial. Vamos lá? Então vamos resolver a atividade da aula anterior. Olha só na tela. Vamos reler, Uma fábrica comercializa chocolates e uma caixa de madeira, como da figura abaixo. Então, logo após está uma figura, tá? A caixa de madeira tem as dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas, em centímetros, estão indicadas na figura. Então, as dimensões externas, tá? Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetro. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita? Então, essa unidade aqui, 0,5 centímetro, é o seguinte, vamos ver aqui a figura. Eu tenho a figura aí, As dimensões externas dela estão aqui, tá? E aí, ele quer saber qual é o volume na construção dessa caixa, tá? O volume em centímetro cúbico de madeira utilizado na construção dessa caixa. Vamos fazer o seguinte, Como eu tenho uma espessura de 5 centímetros, vou pegar outra figura aqui, olha só. Eu tenho uma espessura de 0,5 centímetros, na verdade, De 0,5 centímetros. Então, tem essa espessura aqui e tem para cá também. Tá? E desse lado e desse lado. E em cima também vai ter a mesma coisa. Então, 0,5 centímetro daqui e 0,5 centímetro do outro lado. Ok? Então, daqui também tem 0,5 e 0,5. Ou seja, em cada parte aqui das minhas dimensões, eu vou ter que retirar 1 centímetro, porque é meio de cada lado. Retirando meio centímetro de cada lado, eu vou ter aqui, dessa parte aqui, dessa minha face, eu vou ter 19 centímetros. Aqui também é 19. Daqui até aqui são 19 centímetros. E esse pedaço aqui também vai ter 7 centímetros. Assim, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular dois volumes. Vou colocar assim, volume da caixa externa. Vou colocar assim, tá? Vai ser 20 vezes 20 vezes 8, que é o cálculo de volume de um paralelepípedo. Tudo bem? Então, é multiplicar todas as três dimensões. Aí, o que eu tenho? O volume externo. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 8 dá 3.200. Beleza? Agora, vamos calcular o volume interno. O que eu vou ter? Eu vou ter uma caixa de 19 por 19 por 7. 19 vezes 19 vezes 7, de cabeça, 2.527. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vou subtrair isso. Subtraindo aqui, vou pegar o emprestado daqui para cá, que vira 10, daqui para cá, que vira 10, aqui vira 9, e aqui ficou 1. Então, fica 10 menos 7 dá 3, 9 menos 2 dá 7, 1 não tem como tirar 5, então, eu pego o emprestado do 3, aqui vira 11, 11 menos 5 dá 6. Então, o volume dessa caixa será de 673 centímetros cúbicos. Resposta certa, letra C de coração. Tudo bem? Boa. Agora vamos para a nossa aula de pirâmides. Vamos lá. Vamos lembrar o que é uma pirâmide. Olha só que pirâmide linda aqui. Então, pirâmide é todo poliedro formado por uma face interior ou inferior e um vértice comum a todas as faces laterais. Então, eu tenho uma face inferior, está aqui embaixo,
e um vértice comum a todas as faces laterais. Então, ó, todo mundo converge lá em cima. Aqui está aparecendo até aquelas árvores de Natal, né? Estão chegando o Natal aí. As faces laterais de uma pirâmide são triangulares, sempre, tá? Em uma pirâmide, as faces laterais sempre será triângulos. Boa. E o número de faces depende do número de lados do polígono da base. A gente já vai ver isso aqui agorinha, tá? Então, dependendo da base, agora no caso aqui, ó, tem uma base que é um pentágono. E aí a quantidade de faces vai ser com relação à quantidade dessa base. Ok? Vamos continuar então. Ó. As pirâmides são classificadas de acordo com o polígono da base. Ou seja, aqui o polígono é um pentágono, então é uma pirâmide de base pentagonal. Simples assim. A distância do vértice, lembra que eu acabei de falar? Ó, isso aqui é o vértice. A distância do vértice até a base é a chamada altura. Então a gente precisa desse cara aqui para fazer alguns cálculos. Tudo bem? Lembrando que a altura aqui, ó, ela tem que ser perpendicular à base. Boa. E aí, o que eu falei agora? Ó? Dependendo da base, olha só aí na tela, a pirâmide vai ter uma quantidade de triângulos. Olha só. Se a base é pentagonal, o que eu tenho? Ó? Eu tenho 5 triângulos, faces, né? São 5 triângulos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E um pentágono, que é a parte de baixo. Então, eu tenho 6 faces, 5 triângulos e um pentágono, nesse caso aqui. E aí, quantos são os vértices? Olha só, eu tenho um vértice comum lá em cima e todos os 5 aqui embaixo. Na verdade, isso aqui é uma base hexagonal, tá? Aqui é hexagonal. Na hora de montar, eu pensei no pentagonal, mas aqui é hexagonal. Então, vão ser 6 triângulos e aqui vai ser um hexágono. Hexágono. Então, são 7 vértices. Boa. Isso aqui até foi legal para a gente ver, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, os vértices da base, mais o vértice lá em cima, 7 vértices. Ok? Continuando, as arestas, quantas serão? Serão 12, tá? Vou apagar aqui, porque são 12. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 da base e mais 6 laterais aqui, ó. Então, são 12 arestas. Boa. Continuando, essa daqui é uma pirâmide de base triangular, também conhecido como tetraedro. Por quê? Eu tenho 4 faces triangulares. Então, é o nosso tetraedro. E tenho a base também, como é triangular. Vértices, eu tenho 4, eu tenho os 3 da base e mais um lá de cima. Ok? E as arestas são 6. Eu tenho 3 da base e mais as 3 que levantam a pirâmide. Ok? Boa. E aí, como é que eu vou pensar, então, no volume da pirâmide? O volume da pirâmide é bem parecido com o volume do prisma. Lembre o seguinte, que uma pirâmide, ela sempre será 1/3 do volume de um prisma que o contém. E como é que eu sei que prisma que é esse? Esse prisma aqui, ó, seria um prisma de base hexagonal. Então, um prisma de base hexagonal, eu teria a área da base vezes a altura. Se eu estou olhando para uma pirâmide de base hexagonal, é 1/3 desse prisma. Então, para qualquer pirâmide, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo bem? Para qualquer pirâmide. Pode ser de base qualquer, tá? Agora vamos ver quem é o cone. Assim como a esfera e o cilindro, o cone faz parte do grupo dos corpos redondos. A gente viu uma aula dessa sobre cilindro. E aí, como é que ele é construído, esse cone? Se eu pegar aqui um triângulo, nesse caso aqui um triângulo retângulo, e começar a girar ele vai formar um cone. Você já foi em aniversário de criança e já colocou aquele chapeuzinho em cima. Você já foi a uma sorveteria e usou colocar o sorvete, né? Aquele lá, um cone, tá? É um exemplo de cone. Então, continuando aqui, áreas do cone. Então, vamos ver que o cone, eu tenho esse cara aqui, é chamado de geratriz, só para a gente entender.
Aqui eu tenho a altura do cone e eu tenho o raio da base. E aí eu tenho, quando eu planifico o cone, eu tenho um setor circular, onde o comprimento dele aqui, ó, o comprimento dele é o comprimento da circunferência, por isso que está 2πr. E eu tenho um círculo, ok? Então vamos lembrar então, para o nosso caso, a área da base, como é um círculo, eu tenho π vezes r ao quadrado, então a área do círculo, πr ao quadrado. A área do setor circular, como nesse caso nosso aqui, ó, é um setor circular, onde o comprimento dele aqui, ó, é 2πr, então a área dele vai ser π vezes r vezes a minha geratriz. Simples assim. E como é que fica a área total? A área total é a área do círculo mais a área do setor. E aí, arrumando a nossa fórmula, ela vai ficar desse jeito aqui para nós. Simples assim, tá? Ok. Já falei do volume do cone. Aí o volume do cone, né? É como se fosse o volume do cilindro. Lembra do volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? É π vezes r ao quadrado vezes a altura. E como é que eu calculo, então, o volume do cilindro? 1/3 disso, igual ao volume da pirâmide. Só que aqui, a minha base é um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Vamos tentar começar aqui uma questão, vamos ver ela rapidinho aqui, tá? Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. A gente vai ver essa figura aí agorinha, tá? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, vou anotar isso aqui, ó. O caminhão tem capacidade de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui uma coisa legal que o Enem trouxe, ó, utilize 3 para o π. Então, não vou precisar multiplicar por 3 vezes 14, que é tanto de números decimais, né? E aí, ó, o número mínimo de viagens que um caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular qual é o volume do silo. Então, eu tenho um cilindro. Qual que é o volume do cilindro aqui, ó? A área da base, então vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura. E vou colocar aqui, ó, cilindro, e eu vou calcular o volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Então vamos lá, rapidinho, ó. Volume do cilindro, o π vale 3, o raio vale 3, vai ficar ao quadrado, vezes 12. Então vai ficar 3 vezes 9, 27, 27 vezes 12, 324. Agora vamos para o cone. Então vai ficar 1/3 vezes 3, que é o π, vezes 3 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 3, ó. Então, vezes 3. Aqui eu posso dividir. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27. 324 mais 27 dá um total de 351. Então, estou somando aqui, tá? 351. O que eu vou fazer agora? Vou dividir por 20. Se eu dividir isso por 20, vai ser igual a 17,55. Dividindo aqui, tá? Então, vai dar 17 viagens,55. Só que, como eu tenho que carregar tudo, eu vou ter que ter uma volta completa. Então, vai sobrar. Então, serão 18 viagens. Então, toma cuidado, tá? Aqui ia dar 17, ia sobrar um resto, se fizer essa conta com a divisão aqui. Então, como tem que levar todo, então vai ter que ter mais uma viagem, mesmo um pouquinho. Tudo bem? Gente, foi lindo. Obrigado por estar até agora. Fiquem ligados que amanhã teremos aulas para os estudantes da 3ª série do ensino médio, aula de geografia e língua inglesa. Forte abraço e até a próxima.